Opa, boa noite, Flaviano. Amém, amém. Boa noite, Catiúcia, Pastor João. Pastor João. E aí, pastor, boa noite. Opa, boa noite, pastor Tiago. Boa noite. E, aqui em Estamos clima de aqui. projeto Sola. Em clima de Projeto Sola, exatamente. Ainda bem que nossa live não foi no mesmo horário, né? Que começou, Foi, senão não a é, gente rapaz? estava perdido, hein? Senão a gente Você estava tinha perdido. assistido, né? Pois é, Pois é, a gente tem estava como fora, não. viu? Que nada, eu colocou aqui. Coragem de fazer uma live disputando com o projeto Sola. Que nada, foi depois, né? Depois, Deus foi providente com a gente, viu? Foi. Ainda tá rolando lá a live no projeto Sola? Eu não sei se ainda está rolando, não sei. Eu estava assistindo, mas eu fui para a escola bíblica, né? Fui ver Pois a é, aula do Ricardo, que foi muito boa, e pois aí parei é. de assistir. É. Porque a live fica guardada, né? Dá pra ver depois. Dá pra ver depois, é verdade. Dá pra ver depois, é. Então, tranquilo, né? Pronto. Fui Muita ver gente a boa aula do chegando Ricardo, aí. foi de boa. Pronto. Tô aqui acompanhando aqui o computador para me ver também, para ver se tá tudo ok. Amém, pastor Joaquim. Nós amamos também. E aí, pastor, como foi seu dia? Oi, caiu aqui. Bom... Está me ouvindo bem, pastor? Tranquilo, o dia foi tranquilo. É um dia que eu tiro para descansar a cabeça e foi muito bom. Graças a Deus. O Elton aqui, Amém. Thiago, tem uma Eita, pergunta. Muita gente tem pergunta, Elton. A gente vai responder as perguntas. eita, rapaz. Se acalma aí, então. Se acalma aí que daqui pro final da live saem as respostas, né, pastor? Ou não, Ou não? ou não, ou não. É verdade, viu? Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos Leandro, aí à nossa ó, live, né? Leandro, pastor Thiago, o Leandro foi que fez a nossa capa, viu? O Leandro está entrando agora, fez a capa do livro. Daqui pro final da live sai. Pronto, aqui. Opa. Ah, bom, Leandro. Obrigado aí, meu irmão, viu? Agradeço aí seus dotes artísticos aí na organização aí da capa. Muito Ficou obrigado aí muito boa. também. É. Excelente, verdade, pastor. Excelente. Pois é, pastor, mas que bom. Segunda-feira, chuva e sol. É. Aqui em casa, alguns contratempos. Tirar aqui o Contratempos óculos gel. familiares, Amém. Amém. contratempos de casa são terríveis, né? É, rapaz, mas faz parte, né? É. Faz parte da nossa caminhada. Graças a Deus. Ah, só vou colocar aqui. Prazer foi meu, Leandro, que tá falando aí. Obrigado, Pronto, vamos lá. Leandro. Amém. Os irmãos que estão conosco aqui, boa noite. Que Deus abençoe. É uma alegria estar com vocês nessa nossa live das 10 horas. Uma bênção, né, pastor? Uma benção. Live de final de noite. Live de final de noite, é verdade. O pastor Adelmo chegando aí. Pastor Adelmo, um abraço. Abraço para os irmãos da PIB de Cascavel. Grande, grande homem de Deus, igreja maravilhosa. Uma benção, pastor Adão. Verdade. Obrigado, pastor Adão, por estar aqui conosco. Maniz. Manice, boa noite. Maniz, boa noite. Cadê o grande Roberto aí, tocando aí nas noites das lives, rapaz? As lives não são mais as mesmas. Que bom. Carlinha, boa noite, Carlinha. Ei, pai. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Caio. Que bom, meus irmãos. Aí, a Aline. Boa noite, Aline. Que bom. Pois é, pastor, você está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. De vez por outro dá uma É? oscilação, a maior parte fica estável. Estou ouvindo bem, graças a Deus. Pois É a é, mesma coisa.
Dá um pouco de oscilação, mas dá para lhe ouvir. Ah, tá bom. Ó, o Hudson, abraço, Hudson, irmão querido da Assembleia de Deus. Pronto, olha aí as perguntas. Eita, Já Leonardo, tem pergunta? Segura aí, Leonardo. Calma aí, rapaz. Ei, rapaz, professor, rapaz, o Ricardo foi professor terrorista hoje, pastor? Ai, ai, ai. Tá me tremendo, ela me falou, ó. Que bom. Então vamos lá, dar início aqui, seguindo Delcinha, aqui. seja bem-vinda. Ítalo. Você é o Ítalo Matoso? É o O Ítalo Ítalo, Matos, não. né? Ítalo É o Santos, Ítalo Matos? o Ítalo pode responder, acho que está lá de Pacajus, Igreja Batista Reformada de Pacajus. É Ah, isso, é? Ítalo? Confirma aí. Eu pensei que era um jovem da presbiteriana. Ah, sim. Pronto, Leonardo, anotado, né? Pois é, pastor. Pois, irmãos estão nos acompanhando, vamos seguindo aqui. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse primeiro momento e depois nós vamos seguindo aqui, conversando com os irmãos, falando um pouco sobre o livro, né, pastor, o nome, e respondendo as perguntas. Isso. Então vamos orar, né? Pastor João, Vamos orar. Ok. Bom, pastor. Amém. Vamos orar, então. Olha aí. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, por Tua graça, lançar esse livro, esse e-book, com o intuito, Deus, de tocar o coração das pessoas com o Teu consolo, com a Tua paz, com o Teu refrigério. Que, ó Deus, ele possa alcançar muitas vidas, possa chegar a muitas pessoas que necessitam ouvir a Tua mensagem. Nós te agradecemos, eu e o pastor Tiago, por esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos fazer algo nesse momento difícil, algo que dê esperança às pessoas. Que essa live seja um momento também abençoador, que nós possamos transmitir toda a paz que o Senhor Jesus deu a nós e que nós possamos, assim, terminar nesse momento com muita alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pois é, pastor. Explicando aqui para os irmãos, então, nós estamos aqui nessa live para tirar as dúvidas dos irmãos, responder as perguntas que estão surgindo relacionadas ao livro, né? Algumas perguntas já estão enrolando, já disseram aí que tem perguntas na agulha, então estamos aqui na expectativa. E falar um pouco também nas nossas motivações, nossas percepções e o que nós desejamos, né, pastor? Que o Senhor fale aos corações dos nossos leitores, nossos irmãos. Amém. Amém. Pastor Tiago, pode começar. Pode falar primeiro. Então, vamos lá. Tratando, então, seguindo aqui, respondendo aí já dizendo para os irmãos aí, o Eric colocou aí, né, que tem uma pergunta, já pode enviar a pergunta. Mas, em relação ao pode livro, enviar a pergunta. Falando um pouco, assim, da minha contribuição com os textos devocionais, né? Esses textos devocionais, na verdade, são pastorais desse período tão difícil que nós estamos vivendo. Eu entendo que é um período que de alguma forma nos tocou muito, nos deixou muito fragilizados. Pelo menos eu fiquei muito... eu já tive momentos de crise dentro da pandemia, crise, eu digo, espirituais, de pensar, de questionar o porquê. Foi por isso que eu até resolvi estudar o livro de Abacuque nesse período, para ver se me ajudava a entender alguns questionamentos, sabe, pastor João? E essa é uma das motivações de escrever alguns textos devocionais, pensando nessas minhas crises, nessas minhas reflexões, nesse contexto de pandemia, de que forma eu poderia amadurecer isso, entender isso dentro do plano de Deus. Né? E aí, fiz aqueles pequenos textos ali. Na verdade, são verdadeiras confissões, né? São relatos pessoais das minhas lutas. Né? Se alguém perguntar por que você escreveu esses textos, aqueles textos, na verdade, são pequenas reflexões, frutos das minhas crises pastorais, minhas crises teológicas, de tentar entender o momento, de tentar continuar sendo fiel a Deus, amando a Deus, mesmo diante desse momento tão delicado. Essa é a principal motivação, no meu caso, com esses textos. Né? São palavras do coração, eu posso dizer assim, são palavras da minha alma, das minhas lutas intensas, e eu espero que, de alguma forma, alguém se identifique com isso. Né? Eu espero que os irmãos se identifiquem e possam também se sentir na pele, melhor, na minha pele. Quando você lê um texto, você acaba se identificando com o autor,
E, de alguma forma, eu espero que isso contribua para o amadurecimento dos irmãos. Os irmãos estão dizendo que o áudio e a imagem está travando, pastor. Para mim não tá muito não, tá dando para entender, tá compreensível. Eu não sei para eles, né? É? Depois, irmãos, o áudio, depois me expliquem aí, deixem claro aí. Se A for... Alice está falando que o áudio está ruim. Tem algumas Isso. falhas, mas tá dando para entender. Geralmente, Agora eu não quando sei para acontece eles. simultâneo duas pessoas, fica mais complicado mesmo, viu? Não achei também. Deu para E entender você, direitinho aqui para mim. Mas os seus textos também foram frutos desses momentos de reflexão pastoral, de crise, né? Até porque no livro, o primeiro bloco ali de textos que fala da crise são escritos pelo senhor, né? Comente um isso. pouquinho também. A minha parte é a crise, a sua parte é o consolo, né? Que a sua parte é a parte devocional. A minha ideia inicial não foi fazer um grande livro, era realmente para ser um livro curto, né? Para poder atrair as pessoas realmente a lerem, né? A gente podia ter elaborado mais, podia ter feito mais Verdade. coisas, né? Porque, né, você tinha muitos devocionais e tudo, mas eu pedi a você que escolhesse aqueles que você achava que eram mais necessários, né, para o momento. E Sim, eu acho que sim. você fez uma escolha muito boa. Eu gostei demais dos que você escolheu. E os meus textos foram mais assim. Eu comecei a refletir sobre o que estava acontecendo, né? E dentro dessa reflexão, eu sempre procurei fazer uma coisa na minha vida pastoral, procurar respostas bíblicas sobre o que estava acontecendo no dia a dia. É isso que eu faço nas redes sociais, com aqueles textos que eu publico, né? São Uhum. respostas que eu encontro biblicamente sobre o que a gente está vivendo. Eu não falo muito, por exemplo, sobre política, porque eu não sou tão inteligente assim como as pessoas pensam. Na verdade, não sou, né, especialista em nada de política. O que eu entendo de política é de justiça. Para mim, o que é justo é o que deve ser feito, né? Então, eu não entendo muita coisa, então não me arrisco a falar sobre política. Mas no dia a dia, nas questões do dia a dia, eu confronto-as com a palavra e busco escrever alguns textos. E como a gente estava nessa crise, né, por isso eu usei o termo crise do coronavírus, eu estava procurando as respostas todo o tempo na Bíblia. E cada vez que eu Uhum. procurava a resposta na Bíblia, surgia um texto. Então eu comecei a pensar, poxa, cada resposta que eu estou procurando está surgindo um texto. Eu acho que é melhor, ao invés de ficar publicando na rede social, juntar esses textos, né? E fazer com que eles fiquem no lugar só, onde as pessoas possam lê-los e assim serem, de certa forma, edificadas ou tocadas, ou terem uma certa resposta do que as escrituras falam sobre o que a gente estava vivendo. Ao mesmo tempo, eu pensei, os textos, eles estavam muito densos, né? Eles são muito densos, eles são sobre a crise em si, né? E eu precisava de um alívio para isso. As pessoas iam ler, algum momento encontrar um certo conforto, mas também iam encontrar ali uma certa densidade, né, na mensagem. E aí foi quando eu tive a ideia de convidar você para fazer parceria comigo nesse livro, né? E Uhum. pedir que você chegasse junto lá com seus devocionais, porque seria uma forma da gente fazer um bom casamento ali, né? E Verdade. na minha concepção foi muito bom, foi um propósito de Deus mesmo essa ideia, porque assim, você acabou de falar para nós da tua necessidade de expressar isso, né, pelos devocionais, expressar as tuas angústias do momento, e eu da minha necessidade de expressar a crise e ter uma resposta bíblica para a crise. Então, eu acho que as Exato. duas coisas se encaixaram, né? Eu estou muito feliz com o resultado final, né? E eu acho que os textos ah, foram bem Caíram bem, né? ocasionais. É, Casaram bem. por exemplo, um dos meus textos favoritos lá é o que fala sobre os velhinhos, né? Deus proteja os Uhum. nossos velhinhos. É o meu texto favorito lá. Apesar de ter vários textos teológicos, né? Tem um sobre sofrimento, né? E tudo, mas esse é o Uhum. meu preferido. É isso, eu acho que a gente juntou esses textos e foi com muita oração e com coração. Então, eu acho que vai fazer. Nosso objetivo, eu acho que foi alcançado. Pronto. A Catiúcia perguntou aqui, né? O livro foi criado com o intuito de ajudar durante esse momento de quarentena ou qualquer momento da nossa vida. Catiúcia, a, a abordagem está muito vinculada a esse contexto da crise com o coronavírus, com a pandemia, especificamente, né? São reflexões dentro desse contexto. Mas é óbvio que uma vez que tratamos da palavra de Deus, ali esboçamos textos bíblicos, a verdade das escrituras, essas verdades se aplicam às demais áreas da vida, independente do período, até mesmo de qualquer crise. E eu entendo que, se você ler o livro, você vai se identificar, eu espero e oro muito a Deus, que você se edifique com isso,
E também peço a Deus que, de alguma forma, algo fique plantado no seu coração e seja útil em outro momento. Não é isso, pastor João? Concordo, concordo. Você falou muito bem. O livro, a mensagem é para agora e para o resto dos dias, né? Porque É, tem ali coisas relativas ao sofrimento, a soberania de Deus, né? A dependência de Deus. São coisas que a gente vai viver não só agora, né? Nesse momento é importante, mas quando esse momento passar também, essas coisas ainda nós necessitamos dessas coisas até o final de nossas vidas, né? Então você falou muito bem. O livro é para agora e para o resto do tempo que o Senhor permitir que ele fique vivo, né? amém. Né? Amém. O engraçado é que você falou um fato aí, pastor, que me chamou a atenção, né? O texto dos velhinhos, você disse que foi um dos que mais você gostou. Dos meus devocionais, existem dois deles que pelo menos para mim, foram muito pontuais e foram no momentos realmente assim, que para mim foram determinantes e expressar isso em palavras nesses textos. Porque logo no começo da pandemia, ficou muito marcada aquela questão do... Não que não tenha hoje, óbvio que tem, mas essa questão do medo, o papel da mídia em potencializar as notícias ruins, criar todo aquele pandemônio na mente das pessoas e deixar as pessoas meio que paranoicas, preocupadas, muitas pessoas doentes. E era tanta opinião, tantas pessoas argumentando, e depois começou aquele caldeirão político que envolvia coisas relacionadas ao executivo, ao judiciário, à saúde pública, enfim. E aí eram tantas vozes, tantas coisas que nos deixavam um pouco sem a referência, né? E aí, para acabar de completar, a falta do culto comunitário, da presença no contexto de igreja local, de ouvir a pregação, isso acaba mexendo com a gente, porque são muitas vozes e você já não consegue meio que discernir que caminho seguir. Então, nesse momento eu escrevi o devocional, que tem o título A Voz da Esperança, que é o primeiro devocional lá do livro, onde eu escrevi pensando nisso, né, de que em meio aos ruídos da nossa época, nós precisamos ter discernimento suficiente para ouvir a Deus, mesmo diante de tantas opiniões. Sim, eu lembro desse devocional. Eu achei muito interessante porque você fala das várias falas, né, que estão ao nosso redor e você precisa se concentrar no que realmente lhe interessa, né, no que realmente tem algo a lhe acrescentar e lhe dar vida. Eu achei muito interessante e realmente é um dos melhores devocionais ali, apesar de que eu gostei de todos, né, mas aquele realmente é um devocional muito profundo porque trata de frente com essa loucura que a gente começou a viver assim que essa coisa toda aconteceu, né? É verdade. E pelo menos para mim foi muito preciso assim pensar nesses termos, né? E junto a esse, completando o que eu falei, um outro texto que falando desse meu momento, dessa experiência, né? Que eu falo sobre o lugar de descanso. Acho que em meio a tudo isso, em meio a toda essa perturbação que nos cerca, a gente precisa meio que se resguardar, né? Eu me lembro que o senhor mesmo publicou nas redes sociais nos grupos da igreja, e depois escreveu o texto, né? Falando sobre isso, da importância de ter cuidado, de se proteger também, guardar a mente e o coração, para não se deixar ser levado por toda essa situação, por toda essa atmosfera que perdura em nossos dias. Isso para mim também realmente foi muito marcante. E ter que buscar um lugar de refúgio nesse momento, nesse período, é muito importante. E é um lugar que não é distante, é até na presença de Jesus. Amém. Né? É isso que eu falei no início, né? Essa questão de responder às pessoas o que elas devem, em que direção elas devem tomar. Eu acho que o livro tem muito isso também. Ajuda, né, a tomar uma direção. É verdade. Verdade, pastor. Pastor, um livro. É, um dos seus textos que eu gostei bastante também, que foi justamente dentro desse contexto, até marquei aqui, que é esse coronavírus e o culto online, né? Sim. Antes de comentar, deixa eu ler aqui o Carlinhos colocou, senão eu perco aqui. Acredito que Tá. um momento como esse pede calma. Muitos de nós não temos reservas. Sempre estamos gastando muita energia com tudo. O livro é um alívio, mas pede muita reflexão, isso gera calma. Amém, mas acho que a ideia é essa, né? É fazer você parar um pouco e pensar em Deus e em sua palavra. A ideia é essa mesmo. A ideia é parar tudo. Parar e refletir, né, para poder
enfrentar a batalha. É uma batalha, a gente não pode negar isso, a gente está numa guerra pela nossa sobrevivência, né? É verdade. E havia necessidade de você parar e refletir sobre Deus, sobre a presença dele, sobre o cuidado dele, e de que você não está sozinho, de que existe também um propósito, um plano e tudo isso, né? Então o livro ele remete a isso, esse descanso no Senhor. Então eu acho que essa colaboração foi muito importante nesse sentido, né? É. Sobre o texto, né, que se mencionou do culto online, né? A gente não vai Online, dar spoiler aqui sobre o texto, né? Mas o texto é mais essa coisa da angústia que gerou, né, em nós crentes, da falta da comunidade, né, da falta do irmão próximo, da falta da adoração conjunta, do ouvir o outro cantar junto com a gente, enfim, de tudo aquilo que envolve que é a igreja. E eu acho que essa ausência da comunidade também nos deu mais prazer em estar em comunidade, mais desejo de estar em comunidade. Eu acho que ajudou muito. E o texto ele fala dessa coisa muito distinta, né? Entre você cultuar online e cultuar presencialmente, a distância é muito grande, né? Então, eu até cito lá no texto uma frase do John Stott que ele diz, né, que estou vendo aqui. uma das coisas que ele mais tinha prazer era o culto, né, e tudo. Então, Ao lado do e irmão, né? exatamente. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa distinção também, para não achar que está tudo resolvido porque a gente tem o culto online. Na verdade, a gente entende que não está de jeito nenhum. Se a gente parar para É, refletir, a gente vê que a diferença é muito grande. A disparidade, né, entre uma coisa e outra é muito grande. pois é. Pastor, respondendo então a pergunta aqui do Leonan. Como surgiu o nome? Tiveram outros? Responda aí para nós. Não, o nome foi assim. Eu entendi que a gente estava como se estivesse. Muita gente lançou a ideia, na época da crise, de Jesus no barco com os discípulos, né? Uhum. Muita gente, né, colocou essas músicas referentes a essa passagem. Muitos pastores pregaram em cima dessa passagem, né? Os discípulos no barco naquela tempestade, né, com Jesus, né? E como falava Verdade. sempre isso, essa ideia ficou na minha cabeça. Então eu pensei, olha, eu estou nesse barco também. Todo mundo está nesse barco. Então é um diário de bordo, né? A gente está a bordo dessa crise, né? Que do Tempestade. coronavírus, dessa tempestade, e aí esse é o diário de bordo. Eu estou anotando as coisas que estão acontecendo enquanto a tempestade está, né? Enquanto a tempestade está acontecendo, eu estou anotando as coisas ali referentes para ficarem arquivadas. Então, por isso que ficou coronavírus do diário de bordo. E precisamos desse diário de bordo, porque a situação Pois realmente, é. né, é muito, muito delicada, né? Ainda sobre esse texto do culto online, teve uma parte aqui que eu gostei. Por isso, essa comunhão nos fará tanta falta. Ver os rostos alegres, joviais, maduros, sóbrios, envelhecidos e até recém-nascidos. A chegar-se bem perto daqueles que Deus nos fez chamar de irmãos. E pelo menos para mim, eu espero para todos que estão nos ouvindo aqui, como esse tempo de isolamento social e distanciamento do convívio da igreja local, eu oro para que o Senhor desperte esse sentimento, né, do prazer de viver em comunidade, porque igreja é isso. Igreja é mais do que culto, é convívio, né? E essa parte do texto chamou a atenção, porque na live que a gente faz, como estamos fazendo aqui, nós estamos vendo os rostos dos irmãos, estamos até interagindo, mas não tem aquele calor, aquela aproximação, aquele envolvimento que somente o culto pode proporcionar, não é, pastor? Não tem comparação, né? A gente quando vai. Eu conversei com um pastor amigo meu essa semana e ele falou que assim, a grande angústia dele é que ele prega numa sala, né? Ele coloca a câmera lá, né? E ele numa sala, no escritório dele, e tem que pregar, tem que imaginar que as pessoas o estão ouvindo e tudo. Isso para quem não é acostumado, né? Como eu, por exemplo, não sou acostumado a fazer vídeos, né? Eu também. Isso é muito isso é muito complicado, né? Para as pessoas que já tinham, né, uma certa interação com isso, já se comunicavam com as pessoas, né, através de vídeo, de canal, no YouTube, essas coisas, ajuda, né? A pessoa já tem uma noção. Para mim e para outros pastores e para você talvez também não, né? Porque a gente não tinha essa prática constante, né? Então a gente sente a falta de estar ali com os irmãos, nem que seja 10 irmãos, 15 irmãos, né? Mas a gente É, gosta de estar olhando o rosto das pessoas enquanto está ensinando, né? É uma coisa que nos dá mais prazer, vamos dizer assim, segurança, não sei, né? é. Igreja está junto, na verdade, essa é a grande dinâmica, né? E esse tempo
para mim, nesse momento que a gente está passando, e eu acho que o livro, ele acaba captando bem essa mensagem. Me lembra muito o cativeiro babilônico, onde o povo estava num contexto totalmente difícil, longe do templo, longe do convívio, e tiveram meio que se adaptar ali, e dali surgiu a sinagoga, né? É interessante, né? Isso, muito interessante. E hoje surgiu o culto online, né? Já existe sim, mas as lives se intensificaram. Inclusive, um dos seus textos é justamente sobre isso, né? Lives e fugas. Lives e fugas, É justamente sobre esse contexto. Fugas. Mas, mas o Lives e fugas, ele fala mais sobre o não crente, né? Que vai fugir da realidade através das lives. A live vai ajudar, né? Algumas lives vão ajudar a fugir da realidade, né? Por exemplo, o cara começa a live dizendo, vamos esquecer tudo que está acontecendo, né? Vamos não sei o quê. Quer dizer, querem fugir da realidade a todo momento, a todo instante. Eu acho que não seja o ideal fugir da realidade, né? Eu acho que o ideal seja encarar a realidade, né? Mas com sobriedade, né? Sobriedade e fé. Isso me faz pensar no sentido de que muitas vezes, como você falou aí, né? Você acaba usando isso como fuga. E você acaba usando a live como entretenimento, enquanto esse tempo que nós estamos vivendo deveria despertar, pelo menos nos cristãos, reflexão, o que fazer, como agir, né? Repensar a vida, a importância do culto, a importância da solidariedade e todos esses elementos. Porque existem irmãos que estão sofrendo e muitas vezes a gente usa esses recursos realmente como uma fuga, pelo mero entretenimento, sem nenhum tipo de reflexão. O que é muito tentador e acaba, de alguma forma, afetando a nossa vida como servos de Deus no nosso cotidiano, né, no nosso relacionamento como igreja local. É isso, é isso. Pastor, só aproveitar que a gente já tem um bom número de pessoas aqui acompanhando a gente, só falar o porquê do livro, né? O livro, além de ser essa questão de abençoar as pessoas com as mensagens, ele também tem uma questão de assistência social, né? É verdade. O livro ele é destinado, né, para o Ministério de Ação Social da nossa igreja, que tem amparado muitas famílias. A gente já entregou quase 70 cestas básicas, né? No nosso, uma coisa incrível, porque nossa igreja não é uma mega igreja, né? Nós não somos uma igreja pequena, né, mas também não somos uma mega igreja. São pessoas também muito simples, né, que fazem parte da nossa igreja, não são pessoas abastadas financeiramente. Uma igreja comum, né? Uma igreja comum, exatamente, como o Ricardo estava ensinando ainda há pouco, né, na aula da escola bíblica. Pois é, então assim, o livro ele tem essa função de, as pessoas podem adquirir o livro, né, vocês estão vendo lá, a gente tem colocado os links, né, e você pode lá, tem aquele, o PicPay, né, que você pode lá dar o valor que você quiser, dar o valor. Isso, exatamente. E ali você oferta o que você quiser, né, o livro é gratuito, você oferta se quiser e quanto quiser, né. Então, eu gostaria que as pessoas atentassem para isso, porque nós estamos usando isso para ajudar a nossa ação social a oferecer mais cestas básicas ainda, né? A gente quer continuar ajudando as famílias, né, o máximo possível, e para isso o livro vai também tentar ajudar dessa forma. Então, você que adquiriu o livro já, ou ainda não adquiriu, não tem problema, vai lá, dá uma olhada no chamada que tem lá no Joe Stock Brasil, na chamada que tem nos nossos perfis, né, pastor? Exato. Tem lá o que tem para você fazer a sua oferta, né? Isso, pois é. Só para lembrar isso, meus irmãos, a gente vê que já tem um bom número de pessoas aqui nos vendo, então é legal lembrar isso. Justamente. Lembrando que está disponível na loja da Amazon também. Isso. E aí você, né, pastor? Está lá na loja da Amazon, você coloca lá na Amazon, lá na busca coronavírus. Aí vai aparecer lá o livro do pastor John Piper e John Eduardo. Aliás, isso foi uma coisa engraçada, né? Eu fiquei muito constrangido, sabe? Eu fiquei muito constrangido com essa ideia, porque eu pensei, na semana que eu tive a ideia, né, foi a semana que John Piper lançou o livro, né? E eu pensei, rapaz, como é que a gente vai fazer isso? Como é que o John Piper está lançando o livro, rapaz? A gente vai, né, lançar o nosso livrinho aí. Mas eu entendi que, assim, ele tem uma mensagem, e a mensagem dele é uma, né, sobre soberania de Deus. A nossa é diferente, a nossa é relacionada a questão da prática, né, daquilo que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, assim, são coisas, né, diferentes. Depois eu me conformei, né? Depois eu me conformei. E uma coisa que eu fiquei impressionado com essa coisa, né, do coração dos crentes de terem aceito muito bem nosso livro. Eu fiquei muito impressionado. As pessoas
né, mandando Tá. mensagem e tudo. Eu fico muito grato a Deus por isso. Porque a gente entende, né, que tendo o livro do John Piper, a pessoa podia pensar, não, mas quem vai ler isso aqui se tem o John Piper? Mas as pessoas não pensaram assim, né? Então é muito É, legal. Outra coisa que eu achei interessante, pastor Tiago, desculpe lhe interromper, é que vamos eu fui lá. pesquisar, né, coronavírus lá no Amazon, né? Fui pesquisar. Rapaz, é muito livro sobre o coronavírus. Só dois de Muito, cristãos. Nossa, e John é Piper. O resto, muita muita gente ficção. falando do coronavírus, né? É. Muita ficção, até livro de terror, rapaz. Misericórdia. Até de terror tem. Eu vi lá, eu vi. Mas cristão, só o nosso John Piper. É verdade, né? Mas isso é bom. E ainda reforçando essa questão aí da campanha do Ministério da Ação Social da Igreja, os irmãos estão acompanhando. Então, você pode ir lá no site da Amazon, fazer inclusive lá, acho que, se não estou enganado, ainda está lá, não foi disponibilizado gratuito na Amazon, né? Então, você pode fazer à Uhum. medida que você compra o livro. E Isso. pelo projeto John Stott Brasil, no Instagram, no Facebook, você tem acesso ao link, ok? E qualquer dificuldade, pode ir lá nos nossos perfis no Instagram, lá na bio, você vai clicar, você pode baixar gratuitamente o livro e leia, puder compartilhar com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Tem pessoas que estão com medo, e eu entendo que a mensagem de um livro como esse, não é porque seja escrito por mim, por você, pastor, mas justamente porque pela a dádiva da graça de Deus, né, a multiforme graça de Deus, pode tratar os corações das pessoas que estão sofrendo por meio dessa literatura, Amém. né? Deixa eu ver Amém. aqui, colocar aqui, passo aqui. O Ricardo dizendo, né, que começou a ler. Que bom, meu irmão. Fico feliz, agradeço aí. Que Deus use o texto escrito por nós para lhe abençoar. Em nome do Senhor, né? De verdade, Caio. O pessoal do Ministério da Ação Social tem feito trabalho incrível. Que Deus abençoe grandemente nossos irmãos e seja um ministério sempre atuante, né? Passando aqui, fizeram a pergunta que eu perdi. Mas, enfim, os irmãos podem mandar as perguntas aí. Tiveram algumas perguntas que passou aqui. Tiago Rodrigues fez uma pergunta aqui sobre pastoreio nesse tempo, né? Deixa eu ver aqui, pastor, seu encontro. Pronto. É possível pastoreio online nesse período de afastamento, pastor? O que você acha? Possível mas não é completo, né? Assim, você pode até aconselhar uma pessoa via WhatsApp ou sei lá o que, né? Mas é difícil você, por exemplo, estar olhando nos olhos da pessoa, não estar ouvindo a entonação de voz, quando ela está expressando seus É, sentimentos. É bem complicado. Mas para mim, a parte mais difícil mesmo é a questão de visitar as pessoas, né? Não podemos, né? E não eu acho podemos. que. Então é muito difícil, porque tem pessoas idosas, né? Pessoas. Verdade. Enfim. Que não tem Então, acesso à internet. não tem acesso à internet, exatamente. Esse é o problema. Para mim, essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade, justamente. Eu acho que a internet ajuda muito, contribui muito. Você pode usar, por exemplo, nós estamos usando aqui esse mecanismo, mas acho que o pastoreio é contato, né? Eu me lembro de um pastor que eu conheci, dos tempos de presbiterianismo, ele dizia assim, o pastor, ele é engraçado, né? Ele dizia assim, o pastor tem que ser fedorento. Aí eu comecei a rir. O porquê, pastor? Assim, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor é aquele que tem contato com a ovelha, coloca nos ombros. E quando você chega perto dele, você sabe que ele é pastor. Porque ele tem cheiro de ovelha. Então, pastoreio é contato. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Não há como não ter contato. Por isso que, como eu falei, fica incompleto, né? A gente até pode aconselhar e tudo, mas acaba ficando incompleto por causa dessa questão das visitas. Então, é Pois bem. difícil. A pergunta aqui da Catiúcia. Vocês podem repetir como fazer a contribuição? Ótimo. Pastor, quer que eu repita ou você repete? Pronto, pode repetir, pastor. Eu Olha só, respondo a pergunta Catiúcia. aqui do João Vitor. Tá legal. Olha só, Catiúcia, você pode ir no perfil do John Stott Brasil, certo? Tem o perfil deles aqui no Instagram, tem o perfil no Facebook. Lá, você encontra lá na chamada deles para o nosso livro, né? Eles fizeram um banner lá muito bonito, e você tem lá o PicPay. Então, você lá nesse PicPay você pode
doar o valor que você quiser, tá bom? Que é para nossa ação social, tá bom? É bem simples, só isso. Basta você ir no perfil de John Stott Brasil. Se você não conseguir encontrar, vai no perfil do pastor Tiago Sanches, lá tem também. E eu acho que, acredito que meu perfil também deve ter, não no Instagram, mas no Facebook tem. Você pode também Pronto. buscar. E daí, quando terminar essa live, vou colocar também no Instagram, para ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? É isso, Pronto. bem simples. Lembrando que a oferta pelo PicPay é muito fácil, né? Você baixa o aplicativo ali de leitor de QR Code, você projeta em cima da imagem, automaticamente ele já vai abrir o link, e aí você já escolhe a forma de contribuição do cartão de crédito, no caso, né? Escolhe não, tem lá a opção em Isso. cartão, você já faz a contribuição, tá bom? Lembrando Exatamente. sempre Tem que ter o aplicativo, não pode esquecer disso. Tem que baixar o é, aplicativo. pois é, baixar o aplicativo, tá bom? A, a pergunta aqui do Vitor, né? O que vocês têm a falar, cristãos que estão dando muita atenção às teorias da conspiração? Vou tentar responder aqui em poucas palavras, para a gente dar mais foco às questões do livro. Na verdade, meu irmão, teorias da conspiração não é algo de hoje, sempre existiram, né? Da década de 90 para cá, principalmente. Mas o cristão, ele tem uma perspectiva diferenciada, porque ele tem como um norte da sua vida as escrituras. E aquilo que a Bíblia nos chama, o discernimento espiritual, independente do período que estejamos vivendo. Então, acredito que o cristão vai ouvir muitas teorias, mas ele precisa ter discernimento suficiente, tomando a Bíblia como ponto de partida para identificar o erro e seguir, acima de tudo, a verdade de Deus, a orientação dada pelos pastores fiéis da Igreja de Deus, mesmo diante dessas teorias que surgem em nossos dias. E ter muito cuidado para não acreditar em tudo. Lembre da Igreja Bereana, não é isso, pastor? Uma igreja que analisava, olha que analisava o apóstolo, quanto mais essas teorias baratas que existem em nossos dias. Com certeza. Fecho. A questão é sempre essa, né? Ir para as escrituras. Há uma tendência muito forte de se especular coisas, mas a gente tem que ir para a Bíblia e de ver que a Bíblia nos diz, por exemplo, que nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento, e que princípio de dores a gente não sabe até onde se estende, enfim, são incógnitas que nós não devemos ficar especulando, porque não nos fazem bem, no final das contas, né? Não faz bem. Pois é, e não tem. Principalmente em períodos assim, em períodos de pandemia, de guerras, o que não falta são essas teorias, né? E precisamos ter muito cuidado. Eu acho que essas teorias, elas atrapalham, inclusive, a espiritualidade do povo. Existem muitas pessoas que são muito vulneráveis, acabam acreditando em tudo, e principalmente em épocas como as nossas, e todo mundo posta, como o senhor acabou de falar, você vai olhar lá na Amazon, o que tem de livros na seção de coronavírus não está no gibi. E aí muitas pessoas têm acesso a essa informação e ficam paranoicas, né? Ficam ali perturbadas, não sabem nem discernir a mão direita da esquerda. E o que é que você faz com esse tipo de gente? Você dá um livro, Coronavírus, Diário de Bordo. Exatamente. Vai equilibrar bem a cabeça da pessoa. Totalmente É, bíblico. você dá luz, né? É sim. É isso mesmo, né? E pastor, o que é que você espera do público, né? Quanto à leitura do livro? Quais são aí Aham, as suas expectativas? Compartilha aí, que eu já vou compartilhar as minhas também. tá certo. Olha, a minha oração é que as pessoas. A Aline falou uma coisa muito interessante, né? A minha oração é que as pessoas se encontrem em paz. Que na Amém. leitura, né, elas encontrem assim, um descanso, elas saiam da tensão e dessa ansiedade, que elas possam superar um pouco o medo, né? Eu sei que a gente não supera totalmente, mas a gente cria um pouco mais de ousadia e coragem, né? E alguém pode estar pensando assim, nossa, mas é querer muita coisa nesse livro, mas é porque há embasamentos bíblicos lá para isso, né? São Verdade. pontos neurálgicos, né, que foram ali tocados, né, para que pudessem atingir realmente o cerne da coisa. Então ele foi feito em oração por isso, né, para que alcançasse realmente alguns pontos necessários. Então eu acredito e creio que eu vou ver resultados assim. A minha esperança é essa, de pessoas que vão encontrar a paz em Cristo, de pessoas que vão continuar a ter esperança em Cristo e sentir a alegria, né, embora o momento não nos traga motivos, mas ainda assim se encontra alegria em Cristo. Enfim, eu Verdade. gostaria muito que as pessoas terminassem a leitura, que terminam com seus devocionais, e ali terminassem da maneira que, né, nós dividimos ali. Entendendo a Verdade. crise,
e consolando-se no Senhor. Era isso que eu gostaria que acontecesse. Amém. Né? Agora me diga aí, caiu bem aqui com a colocação do Caio, né? Fale mais sobre a estrutura do livro. O livro está estruturado em duas partes, né? Na primeira sessão, digamos, o pastor João Eduardo vai falar sobre as crises, né? Textos de um cunho mais reflexivo, e aí que envolve questões relacionadas ao sofrimento, à solidariedade, até mesmo questões relacionadas a discernimento nesse período de tantas opiniões e de estabilidade política também, questões que nós já ponderamos aqui, das lives, dos cultos. Fala aí, pastor, um pouco, depois eu falo aqui então sobre a minha estrutura. O livro está estruturado, a grosso modo, em duas partes, a crise e o consolo. A crise é com o pastor João Eduardo, ele vai dar aqui um panorama. Na crise, eu tratei de maneira como se fosse crescente, né? O livro começa com um sermão que eu preguei no último culto de 2019 na nossa igreja. O título do sermão era Caso Você Precise de Esperança, uma coisa assim, não me recordo mais. Caso Você Precise de Esperança, uma coisa assim. E o sermão ele bate exatamente na necessidade que a gente acabou tendo que ter em 2020. Então eu começo, abro o livro com esse sermão e ele segue uma crescente das dificuldades que foram aparecendo, né? Primeiro, a questão o coronavírus é castigo de Deus, né? É um castigo divino. Aí foi e assim, né? Ele vai se desenvolvendo ali de acordo com as problemáticas que foram surgindo diante da crise. Então vou respondendo ali as problemáticas até chegar ali perto do final, né? Quando eu começo a falar sobre os cultos online, depois falo das lives e assim vai, né? Essa é a estrutura da minha parte, né? Pode falar da sua, pastor. Pronto. A parte qual eu contribuí, né, escrevi, fala mais sobre consolo, né? O pastor vem com uma crise que te desperta, abre os teus olhos diante desse contexto, considerando tudo isso que ele falou. E a minha são pequenos textos, na verdade, são percepções envoltas à oração, a questões relacionadas aos problemas da alma, ao descanso em Deus. Tem um cunho de textos mais relacionados à espiritualidade. Essa é a grande verdade. E são 5 textos que escrevi, frutos dessas minhas, digamos, dessas minhas crises, né, desses meus questionamentos e o derramar diante de Deus em oração. Pergunta que o Lipe fez aqui. O livro é uma narrativa sobre o tema ou é dividido por dias como pão diário? Não é como pão diário. Não é que, né, é leitura diária. E quando a gente fala devocional, a gente fala que o livro não tem uma abordagem técnica, meramente acadêmica, mas uma abordagem mais instigante que te faça pensar a vida cristã dentro desse contexto de pandemia. Não é isso, pastor João? Exatamente, pastor Thiago. Você traduziu perfeitamente. O livro é isso. Ele não é um devocional, propriamente dito, até porque ele provoca, né, a reflexões bíblicas. Então, o devocional, geralmente, o que ele traz? Ele traz uma resposta imediata, né? Até mesmo seus textos sobre consolo, né, de Deus, eles não são respostas imediatas. Eles são, na verdade, um aprofundamento da situação e você encontra ali em Deus o consolo nesse aprofundamento, né? Então, não é um livro devocional, não é um livro como Pão Diário ou qualquer outro devocional. Ele tem 70 páginas, porque nós escolhemos ele ter esse número de páginas, ele fosse uma coisa mais condensada e direta, né? Mas ele não tem nenhum aspecto devocional nesse sentido, não. A ideia, pelo menos a sensação que eu tenho lendo e ponderando sobre algumas partes, é fazer você ler, pensar e orar. É meio que, me lembra muito, sabe o que, pastor João? A Lectio Divina, né? É muito isso, é verdade. É verdade. É muito isso. Para os irmãos que não conhecem a Lectio Divina, uma prática medieval que ficou muito forte dentro dos monastérios católicos, né? Que é a ideia de ler, pensar, que é meditar e orar, pedindo a Deus que aquilo que você lê fique guardado na mente e fale ao seu coração. Então o livro segue muito essa proposta de fazer ler, pensar e orar e saber que em Deus você tem alento para a alma, né? Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa, pessoal, agradecer o pessoal do John Stott Brasil, né, que nos deu apoio na divulgação do livro, o Evanildo Sena, né, um rapaz fantástico que nos ajudou bastante, né, na divulgação, na publicação do livro também na Amazon. Então, tenho que agradecer muito ao Evanildo, a dedicação dele, né, para que o livro pudesse ser publicado. Dedicou bastante. E eu quero agradecer muito o pessoal do John Stott Brasil.
Eu colaboro com o John Stott Brasil já há algum tempo, nem me lembro quanto tempo faz. Eles fizeram começou quando eles fizeram uma conferência sobre John Stott, eu fui lá dar uma palestra sobre John Stott, e aí Muito depois legal. a gente fez essa amizade, né? Então, eles fizeram um trabalho muito bom e quero agradecer muito a eles. E, por favor, sigam lá o perfil do pessoal do John Stott Brasil, porque o John Stott é um teólogo fantástico, né? E Não, os e meninos é bom, fazem lá uma divulgação. bom conteúdo, viu? Bom conteúdo, pois é. Um dos meus teólogos favoritos. Então, vale a pena acompanhar lá o perfil do pessoal. Engraçado você falando do Evanildo, né? O rapaz lá do História do Brasil. Eu conversando com ele na semana, e eu conversando, eu achei o rosto dele muito familiar, né? Eu falei, rapaz, eu tenho uma sensação que eu lhe conheço e conheço a sua esposa. Aí não sei de onde, mas eu já fui pregar em algum lugar e eu vi me lembro muito do rosto dela. Ele falou, não, foi na igreja dela. Aí descer Forquilha, numa conferência sobre cosmovisão. Aí eu, rapaz, eu tô ficando velho, mas não é tanto. Tem uma memória boa, memória fotográfica, hein? Pois Muito é. bom. Né? A Brenda perguntou aqui se é meu primeiro livro. Sim, tem alguma... Na verdade, até agora eu só tinha publicado trabalhos acadêmicos na área de teologia, no período de seminário, mas nada assim dentro desse cenário, né? E fiquei feliz, assim, pelo desafio que o pastor João colocou. Confesso que ainda bate um temor, né? Mas eu espero que Deus me capacite, na verdade, estou nesse intuito de poder produzir algo também e, quem sabe, contribuir com a vida do povo de Deus, né? Amém, amém. Que seja o primeiro de mais, né? A minha ideia era realmente essa, que você tivesse prazer em tudo, né? Essa questão ministerial que é servir ao Senhor também na escrita, né? E que por esse prazer você crescesse, né? Crescesse nesse desejo, né? Não, porque assim, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, a ministério pastoral nem sempre necessita de escrita, né? A não ser os sermões que a gente escreve, né? Sempre. É. Mas às vezes Deus quer nos usar também para escrever, para que chegue a outras pessoas algumas mensagens. Então, às vezes, a gente só precisa de um pouco de incentivo para isso. A minha ideia também foi essa, incentivar o pastor Tiago para que ele pudesse desenvolver, Amém. quem sabe, esse desejo, né? Pois é, o desejo que está ali latente, estou nesse intuito, me preparando, quem sabe. Mas Amém. eu agradeço o incentivo também, pastor. Com certeza você eu estava até dizendo para a Vanessa. Essa aproximação, para mim, foi essencial para me despertar algumas habilidades que estavam ali, que ficavam muito resguardadas aqui no ambiente onde eu vivo, aqui nesse meu mundo de livros aqui. Exteriorizar isso Legal. muito grande. Pastor Eduardo, desengaveta aquele projeto de romance com o Thiago Santos. Ih, rapaz. Quem é que tá falando? O Caio aqui, ó. É o Caio, né? Caio, esse projeto, Caio, ele é da editora já, né? Ele é da Garimpo já. Eu tenho contato com a Garimpo, né? Então já tem lá... porque, na verdade, tem 3 coisas para ser lançadas lá, né? Mas, como aconteceu o problema da crise, né? Do corona, parou tudo, né? Então parou tudo, né? Tudo mesmo, né? Revisão de livros, publicação, tudo, né? Tá tudo parado. Então tem que aguardar, mas esse livro especificamente ele já está preparado, né? Mas está esperando as coisas voltarem, né? Se voltarem, pode ser que aconteça, se não, não sabemos, né? Deus sabe, né? Pois é, meu irmão. Pastor Eduardo, a pergunta da Brenda aqui. Pastor Eduardo, pensa em colocar para frente algum outro projeto da gaveta dos tantos escritos que tem depois desse livro? Acho que respondeu agora, hein? Tem esse do Romanos que o Caio lembrou. Tem um outro livro sobre perguntas que é uma série de sermões que eu fiz na igreja, né? Perguntas que Jesus nos fez, ou nos faz, perdão. E tem um livro de crônicas, que deve ser esse que a Brenda tanto quer, que acho que eu cito muito esse livro de crônicas, que está pronto já, são crônicas interessantes do dia a dia, e ele já está pronto também, mas é porque assim, os livros são muito difíceis, né, da gente lançar, por exemplo, a gente tem que fazer parceria com a editora, né, tem que arcar com uma parte da compra desses livros, há um custo muito grande para isso, não dá para lançar tudo assim, né, então às vezes você tem que decidir, né, qual que você vai lançar. E as pessoas falam, mas devia lançar em e-book e tudo, mas o problema do e-book é que, para mim, é muito complicado, ele não chega na mão de todo mundo. Eu gosto do livro né? Eu gosto do livro que o cara entrega na mão do outro, diz, lê isso aqui, né? E não que manda um link, né? Manda um link, dificilmente eu vou ler um livro que alguém mandou um link, né? Mas se alguém me der um livro na minha mão, eu vou ler. Então eu tenho muito esse desejo do livro, né? Físico, né? Então,
Ore aí, Brenda, para que as coisas É. clareiem, né? As publicações clareiem. Achei empolgado aqui. Leonardo pergunta, pensa em publicar um segundo e-book. Rapaz, quem sabe, né? Tem alguns projetos de igreja aqui que não é de hoje. Eu Legal, legal. entendo que essa aproximação com o pastor João Eduardo não foi em vão, está dentro do decreto divino, para quem sabe me ajudar nesse processo Legal, legal. Tem meu apoio, eu faço prefácio, viu? Faço prefácio. aí. Pronto. Mas é isso mesmo, pastor. Acho que é uma forma de contribuir com a saúde espiritual do povo de Deus, principalmente em tempos como esse, né? Mas é muito importante. E aqui fica a recomendação para os irmãos. Eu sei que tem todos esses desafios da tecnologia, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem paciência, mas lembrando que o livro é curto, é bem objetivo, e eu tenho plena convicção de que quem lê vai se identificar muito, porque ele vai se identificar com os dilemas, ele vai se identificar com algumas percepções que estão ali, e eu tenho certeza que isso vai instigar o povo a orar, a pensar e amadurecer a sua vida diante de Deus, não é isso, pastor João? Eu penso isso. A minha expectativa é essa, que haja essa. E é como você bem falou, não é uma escrita longa, não é? Não tem profundidade teológica, eu não almejo escrever com grande profundidade teológica, eu sou um pastor, né? Então o pastor quer falar de maneira que as pessoas entendam. Eu não Exato. escrevo como teólogo, escrevo como pastor. Eu não tenho interesse em escrever como teólogo nesse sentido. Então, Uhum. é uma leitura simples, uma leitura fácil, de fácil assimilação, e que, com certeza, como o pastor falou, por ser uma leitura curta, né, eu acredito que você vai voltar em alguns textos lá. Você vai ler e vai voltar de novo depois, vai querer reler alguns textos. Eu acredito que sim. Pois é. Ah, vocês são verdadeiro e-book. Ô, minha irmã, obrigado. Bondade sua, Simone, né? Colocou aqui. Ah, a Brenda perguntou aqui, a possibilidade do livro se tornar físico? Alguma editora local projetou interesse? Apesar da tecnologia, nada como livro físico. É verdade. E aí, Eu pastor? falei, eu falei com o pessoal da Garimpo, né, sobre isso, sobre essa possibilidade, e aí nós temos que, como é que digo, ter vários acessos a esse nosso aí, para a gente poder mostrar para eles que o livro realmente tem a possibilidade de ser Aceitação. físico, né? É verdade. Precisamos que vocês espalhem bastante, né? E à medida que a gente possa mostrar para eles, né, o número de livros que foram adquiridos, né, virtualmente, aí eles dá a possibilidade sim de ser físico. É, com certeza. Esperamos muito que, de alguma forma, o Senhor use, mesmo nesse formato de e-book, Uhum. para alento e conforto para o povo de Deus, né? Essa é a nossa grande motivação. Então, assim, peço que É, você divulgue. exatamente, divulgue. Se alguma editora quiser, né, os irmãos conhecerem, ou através da live aqui, alguém, né, pode indicar que a gente tá pronto aí para Né? fazer que ele seja físico também. Imagina que coisa linda seria esse livro chegando nos hospitais, né, nas pessoas Exato. que estão Isso. doentes, né, Os em quem está familiares. cuidando dessa pessoa. Isso. Seria, nossa, para a gente seria muito, muito abençoador. Então, quem souber de algum editor, de alguma coisa, pode entrar em contato com a gente aí. Pois é. E deixando claro que a nossa motivação não é nem a popularidade e virtude do livro, mas, acima de tudo, a contribuição, o auxílio espiritual, porque existem muitas pessoas que estão fragilizadas e a gente sabe que Deus usa a sua palavra para trazer consolo. Então, essa é a nossa grande motivação. Tanto que a gente tem essa como única motivação, que nós não teremos nenhum ganho financeiro com isso, né? Nenhum Exato. ganho financeiro. E mesmo que ele seja físico, nós não teremos também. Nós queremos que ele seja realmente uma coisa que possa ser de um preço acessível, ou, né? E nós É, não temos interesse nenhum de que ele não receber só. nada. Muito bem, pastor. Que ele não só ajude em termos de informação e consolo, mas o que for revestido ajude em termos práticos e solidariedade com o Ministério de Ação Social. Isso, exatamente. Esse é o nosso intuito, né? É verdade. E que Deus nos ajude nesse sentido. Essa é a minha petição. Amém. Que Deus Amém. abençoe. Pastor, aqui está marcando 4 minutos. Isso. Tá pertinho. Rapaz, um instante passa, né, pastor? Foi bom o papo, viu? Foi bom. Mas Quando o papo é agradecemos, bom, é assim, termina rápido. mas agradecemos a todos os irmãos. Que Deus possa
abençoar cada um de vocês. Continue orando pelas nossas vidas, né, pastor? O que nós mais carecemos nesse momento é de oração. Pode ter certeza, meus irmãos, viu? Pode ter certeza. Somos fracos, precisamos da força que vem de Deus. Amém. Eu quero agradecer também a todos os irmãos pela participação. Foi um momento muito bom para nós poder falar do livro. É muito bom poder falar de uma coisa que a gente amou fazer, né? Então, muito obrigado a todos e eu espero que os irmãos possam divulgar também o máximo possível, né? Para que chegue ao máximo de pessoas possíveis. Esse é o nosso desejo, né? Um abraço a todos, Deus abençoe grandemente. Quero convidá-los para amanhã estar aqui no Lendo a Bíblia na quarentena, né? Às 22 horas. A gente está lendo agora Atos capítulo 8. Quero convidar todos vocês que estão aí a me acompanhar. E eu também vou fazer minha propaganda. Passa! Quinta-feira eu encerro a série de meditações em Abacuque, tá bom? Abacuque 3, e aí nós encerramos, e aí vamos ficar no Lendo a Bíblia na quarentena. Amém. Pastor, terminar. Diga aí, pastor. Não, eu já ia falar para você orar, mas você vai falar alguma coisa mais ainda? É justamente isso. Eu vou encerrar lendo uma oração que está lá no livro, uma oração do John Bunyan, o autor de O Peregrino. Tá bom? Ótimo, lá ótimo. Então vamos lá. Orar é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus por meio de Cristo, no poder e na ajuda do Espírito Santo. Essas coisas dependem de tal modo umas das outras que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem. Por mais excelente que seja o nosso discurso, Deus rejeita toda súplica que não possua estas características. Se não se derrama coração sincero, consciente, afetuoso diante dele por meio de Cristo, não se faz outra coisa senão um mero esforço e palavra dos lábios, o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Então se derrame diante de Deus com coração sincero. Que Deus nos abençoe. Essa é uma oração do grande pregador batista John Bunyan, que está lá no livro Coronavírus Diário de Bordo. Que possamos derramar o nosso coração diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor que cesse esse mal, mas que acima de tudo faça a sua vontade em nossos dias. E que Ele use o nosso sofrimento para nos aperfeiçoar e fazermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse na vida de vocês, livrando, e vamos caminhando, confiando de que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Amém. Amém. Um abraço a todos. Um abraço.